como ela já vai ficando assim amontoadinha. Vai ficando chiquetérrimo. Eu tenho agora o preto, pode ser o preto, de repente berinjela. Vamos ver se o berinjela resolve. Então, em alguns lugares, ó, que tá assim levemente misturado, ó, eu vou passar, vou escurecer ela um pouquinho mais, ó, vou separar aquelas que estão por baixo, ó. Uma ou outra, né, que eu quero dar um pouquinho mais, ó, de profundidade. Então, com o berinjela, eu separo um pouquinho mais, coloco, né, um pouquinho mais de sombra, ó, naquelas que estão bem por baixo, para separar um pouquinho mais, que agora eu já defini, né, quem tá por cima, quem tá por baixo. Eu posso, ó, só com o cantinho do pincel, eu separo levemente, ó, quem tá por baixo, ó, um pouquinho mais. Olha essa daqui que bonitinha que ela fica, ó, só com o cantinho ali, ó, que eu coloquei, ó, ela já separa, ó. Ela já fica, as que ficam lá por baixo, ó, define um pouquinho mais. Até com esse berinjela também, eu vou colocar um pouquinho da sombra própria, só no cantinho assim, ó. Posso colocar com o berinjela, posso colocar com violeta também, que vai ficar mais bonito ainda, um pouco violeta. Uma ou outra, ó. Ó, eu posso colocar lá uma sombra, ó, só com o cantinho, ó, a sombra, ó, com violeta vai ficar mais bonito, ó. Só aqui, ó, a sombra própria, ó, que eu ainda vou colocar um pouquinho mais de luz ainda, ó. Uma, né, aquelas que ficam um pouquinho maiores, ó, posso colocar lá um pouquinho, da sombra, ó, sombra própria que chama aqui, tá vendo? Só com o cantinho, ó. Pincelzinho, ó, tá vendo? Deitadinho. Aí você, coloca a sombra, chama sombra própria. E aí vamos deixar enxugar para depois eu colocar a última luz. Enquanto enxuga a uva, vamos iluminar, terminar de iluminar a massa. Você viu que o coral, ó, quase incorporou? Ele dá aquela sumidinha. Depois que ele enxuga, fica mais clarinho. Agora eu vou colocar lá um tomzinho mais claro, que é um tom de rosa. Se não tiver o tom de rosa, coloca um pouquinho de branco no coral que vai dar o mesmo efeito. Aqui, ó, nesse ponto da maçã, olha só, eu vou iluminar. Coloquei um pouquinho, né, do rosa, ó, que é onde eu quero criar o efeito. É de altura aqui, ó. O rosa também vai enxugar e vai sumir, vai incorporar no tecido, gente. Porque se você colocar logo de cara o branco, vai ficar branco e você não vai conseguir o efeito que você tanto deseja. Então, vai usando, né, a escadinha de cores. Vamos pegar aqui para me tirar o excesso. Tiro o excesso, vamos fazer aquelas voltinhas, né? E aqui dá para alongar, né, um pouquinho mais. Essa daqui já não dá, ó. Alonga, né, um pouquinho mais, que aí você vai ter as ranhuras da casca, né, do desenho da casca. Na partezinha de cima aqui, ó, onde pega mais luz, agora com um tom de rosa bem clarinho, ó, eu vou iluminar lá um pouquinho mais, né? Onde pega menos luz, ó, só põe uns toquezinhos, né? Então, onde pega um pouquinho mais de luz, a gente coloca, né, um tomzinho mais forte, ó. É rosa claro, não é branco. Deixar enxugar e para a gente fazer os cabinhos. A uva, ó, já enxugou um pouquinho, que enxuga rapidinho. Vou colocar agora o lilás bem clarinho, ó, bem aqui, ó, bem na partezinha lá, ó, de cima. Posso até pôr, né, um toquezinho assim, ó, para você ver onde quer que eu vou iluminar. Defini o lugarzinho, ó, limpei o pincel e vou dar aquela esfumaçadinha, ó, para ficar esse lilás, ele não é uma tinta muito grossa, ó.
Então, vou iluminar, vou fazer a névoa, ó. Vendo que a uva ela tem essa névoazinha. Então, onde recebe ela mais luz, agora eu ilumino ela um pouquinho mais, aquelas uvinhas, ó, que recebem mais luz. É só uma passadinha, ó. Onde recebe mais luz, aquelas que ficam, né, por cima, eu ilumino agora com o lilás bebê. Com lilás é bem clarinho. Você vai criando camadas de cor, né? Só falta colocar o brilho, ó. O restinho que sobra, ó, eu posso passar lá, ó, no lado de baixo, ó. Você viu que eu não peguei mais tinta. Eu tô usando aquele restinho que ficou no pincel. Faltando fazer os cabinhos, os galinhos. As uvas, você tem que fazer galinho cascudinho, bem cascudinho. Aí você pode acompanhar, né, o desenho, pelo risco, né, aqui o desenho. Peguei um pincel número 6, o C522 da Castelo, com o Siena Natural. Aí vou tirar, né, o galinho aqui, ó. Vendo? Tem um cantinho aqui que ficou, né? Ficou um espacinho. Então, vamos fechar esse espacinho. Vamos tirar o galinho daqui, ó. Faz tortinho, né? Ó, com o Siena Natural, ó. Aí você vai tirar, né, uns galinhos mais grossos e depois uns galinhos mais finos, ó. Lá e trazer, ó, galinho, né? É nesse espaço, né, você tira galinhos, que é o cabinho da maçã. Aqui também, ó, um galinho, sépia, sempre escurecendo um pouquinho mais o lado de baixo. O lado mais escuro, né, eu só com o cantinho, né, pega um pouquinho só de tinta, raspa, né, ó. Pega pouquinho, raspa, e aí você vai fazendo os cascudinhos do cabinho, ó. Dá umas batidinhas para o cabinho, né, ficar o galinho, né, ele ficar cascudinho, não ficar aquele cabinho, cabinho de vassoura. Para fazer os detalhezinhos menores, estou usando aqui o pincel da Castelo 00 C600. Então, a partir, né, desse cabinho maior, ó, posso tirar aqui aqueles cabinhos de uva, que foi chupada já a uva, ó, tá vendo? Você faz aqueles cabinhos, né? Como que a uvinha já foi assim chupadinha, bem gostosinho, né? Aí você vai tirando, olha lá, ó, cabinhos. Esse tá mais grossinho, né, que vem até aqui. A partir desse mais grossinho, ó, você vai tirando mais fininhos. Esses espaços onde a uva fica por baixo, ó, é onde você vai tirar mais galinhos, ó. Aqueles galinhos que mostram, né, a continuidade do cacho, ó. Quanto mais detalhezinho, né, você colocar, mais chiquetérrimo fica. Sépia mais grosso, ó, no lado de baixo, ó, escurece um pouquinho mais, ó. Sempre trabalhando com um tom mais escuro, que é o sépia, um tom médio e um tom claro, né? Que vamos usar aqui ainda o amarelo ocre. A maçã aqui também, ó, mesma coisa, né? Já vou fazendo, ó, tudo ao mesmo tempo, né?
que é tudo a mesma cor. Quando você faz tudo da mesma cor, você agiliza a tua pintura. Limpei o excesso, ó. Aí ilumina, né, o lado que recebe luz, ó. Tem o lado esquerdo, é o lado que está recebendo mais luz. Então, ó, com amarelo ocre, ó, eu ilumino. Vou fazer a mesma coisa lá no cabinho aqui nos talinhos aqui, né, da uva, ó. O amarelo ocre, aí você ilumina. Onde pega mais luz, ó, você coloca um tonzinho. Depois que eu coloquei o cabinho, que enxugou um pouquinho, aquelas maiores, né, ó, colocar um tonzinho a mais, ó. Só naquelas maiores, naquelas mais redondinhas, ó, que é o que vai dar impressão, né? Vai parecer que a tua uva vai saltar do tecido, ó, o lilás bem clarinho, não é o branco. Só com o cantinho do pincel, aí sim, ó, eu coloco só um toquezinho de branco, ó, em uma ou outra, só um toquezinho, que vai ser o brilho, não é luz, né? Que branco não é luz, branco é brilho. Mesma coisa aqui também, ó. Você vai colocar lá o brilho, ó, branco. Os toquezinhos assim de nada, né? Que vai representar lá o brilho da fruta. Mas só os toquezinhos, ó, de branco, né? Bem de levezinho. Vamos botar aqui onde pega mais luz também, ó, né? O branco, ó. Aqui também, ó, vamos botar um pouquinho de branco, ó. Só dá umas esfumaçadinhas. Esse cantinho aqui, ó, eu vou subir ele só um pouquinho aqui, ó, mais simétrico isso. Vou arredondar um pouquinho, ó, para ficar mais simétrico, né? Que o de lá tá bem redondinho e esse aqui ficou bicudinho. Então arredonda, né? No cabinho, né, da maçã, ó, só aqui, ó, ali, ó, só assim um detalhezinho, ó, já insinua uma sombra do cabinho. Com a minha etiquetinha, Maricélia Pinturas, aqui no barrado lá da Glaucia Marques, ó, combinando ali com as curvinhas. Finalizado o módulo das uvas suculentas. Mais um módulo para você, de Maricélia Pintura.